Bruno Henrique está suspenso pelo cartão amarelo recebido em 2023, mas a pena do atacante rubro-negro será menor do que aquela aplicada em Dudu por xingar Leila Pereira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também a respeito da janela de transferências. O seu clube teve lucro ou prejuízo entre compras e vendas? Bora te atualizar também sobre o São Paulo alcançando 200 milhões de reais somente na temporada de 2025. Quero falar ainda sobre uma zica no Vasco, o Cruzeiro negociando o jogador com o Santos meio que a contragosto, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, primeiro para registrar que a minha portuguesa entrou em férias nessa quinta-feira. Todos os atletas do elenco vão entrar num período de recesso e só voltam à programação de treinos em 8 de outubro, quando a Lusa inicia as atividades de olho no Campeonato Paulista de 2026. Lusa joga a Série A1 do Paulista e também a Série D do Brasileiro no segundo semestre. Já o Bahia é o clube da Série A com mais vitórias, 11 em partidas de mata-mata na atual temporada. O Bahia está à frente de Corinthians, Fluminense e Galo, com 10 vitórias cada nessa circunstância. Bora falar também sobre Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano de 27 anos de idade, já está no boletim informativo diário da CBF e pode dessa maneira fazer sua estreia em 14 de setembro contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo: Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram a atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0 a 0, reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo. Hora de falar sobre a Raposa. Queria te contar que o Cruzeiro negociou o Lautaro Dias com o Santos meio que a contragosto. Bora explicar o contexto dessa história. O Cruzeiro havia emprestado o Zé Ivaldo no início dessa temporada para o Santos, mas ficou extremamente irritado com o comportamento da diretoria santista, que, muito próxima de o Zé Ivaldo bater uma meta que obrigaria o Santos a comprar o atleta, o Peixe excluiu o Zé Ivaldo até das partidas. Ele deixou de ser relacionado. Em meio a esse contexto, o Santos procurou o Cruzeiro para tentar negociação com o Lautaro Dias. Aí o pessoal do Cruzeiro falou: pô, vocês pegaram o Zé Ivaldo, quando ele estava prestes a bater a meta, vocês excluíram o cara e querem fazer o mesmo com o Lautaro, não vamos emprestar. Até que o Juan Pablo Vojvoda foi contratado pelo Santos e logo em sua estreia contra o Fluminense já pôs o Zé Ivaldo para jogar, o que acabou alterando a condição do negócio. O Cruzeiro concordou em emprestar o Lautaro por 1 ano ao custo de 500 mil reais. Se o Santos quiser ficar com o atacante argentino em definitivo, vai precisar desembolsar mais 19 milhões de reais. Só para completar sobre o Zé Ivaldo, se ele completar 60% das partidas do Santos na atual temporada, o Peixe se vê obrigado a comprá-lo por 5 milhões e 600 mil reais. Hora de falar sobre o Vasco da Gama numa fase bem zicada.
Mês de agosto registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020. Foram 8 entradas no departamento médico de 7 jogadores diferentes. O único a entrar 2 vezes foi o PH, que teve um desconforto. Eu vou citar cada uma das lesões, beleza? Só para lembrar antes das lesões, que o último mês em que havia sido constatada tanto problema médico havia sido em setembro de 2020, com os mesmos 8 problemas. Contei para vocês que o PH foi o recordista de aparições no departamento médico no mês passado. Ele teve um edema na coxa e dores na coxa. Já o Jair teve um problema seríssimo no joelho, várias lesões que vão deixar de fora por pelo menos 1 ano. Thiago Mendes teve dores na panturrilha, o Paulinho uma lombalgia, o Tietê lesão muscular, o Matheus Carvalho passou por cirurgia por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto o Guilherme Estrela teve inchaço no joelho. Até por isso, esse tempo de recuperação por conta da data FIFA vai ajudar o Fernando Diniz e companhia. Vasco precisa de mais vitórias depois do triunfo contra o Sport para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg. O jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê, que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Antony do Manchester United para o Betis, 1 milhão e 100 mil reais com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco, Lucas Perry segurou mais 4 milhões de reais, o Tuta 2 milhões e 800 mil, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo 600 mil reais, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Hora de falar sobre o Flamengo. Bruno Henrique foi julgado e condenado pelo STJD nessa quinta-feira, mas calma. Ele escapou daquele risco de punição por 2 anos por conta de uma participação em relação às apostas esportivas. O Bruno Henrique estava sendo investigado depois de levar um cartão amarelo no jogo contra o Santos em 2023. A polícia conseguiu comprovar que ele havia alertado o irmão a respeito desse cartão antes do jogo. O irmão fez uma aposta, além de amigos do irmão do Bruno Henrique, e existia o risco de o atacante do Fla pegar até 2 anos de gancho. Decisão do STJD foi de suspensão por 12 partidas, além de uma multa de 60 mil reais. Os auditores, 4 votos a favor da condenação, 1 pela absolvição, eles entenderam que houve uma violação da ética esportiva e aplicaram a pena do artigo 243-A. Importante lembrar que o Bruno Henrique terá a condição de jogar as partidas da Libertadores da América, até porque essa pena de 12 jogos se aplica apenas a competições da CBF, como por exemplo o Campeonato Brasileiro. E é importante lembrar que o Flamengo vai recorrer da decisão e, enquanto espera por uma decisão outra, vai também pedir um efeito suspensivo para que o Bruno Henrique possa continuar atuando até um novo julgamento. Só a título de comparação é legal a gente fazer uma comparação. Recentemente, o Dudu, atacante que hoje pertence ao Galo, pegou uma suspensão de 6 partidas e de 90 mil reais de multa por ter xingado Leila Pereira em suas redes sociais. Ele se referiu a presidente do Palmeiras como um VTNC, siglas que você já sabe de que palavrão se tratam, né? Leila Pereira entrou com um processo contra o Dudu. Eu nem acho que o xingamento de um jogador contra uma ex-presidente é motivo de punição na esfera esportiva, no STJD. Mas ainda assim, o Dudu acabou pegando 6 jogos de gancho e 90 mil reais. Pergunta que eu deixo para você.
Se um jogador que xinga uma ex-dirigente pega 6 jogos e toma uma multa de R$90, vocês acham que a condenação do Bruno Henrique de 12 partidas e R$60 mil de multa está dentro dos conformes, faz parte da realidade? Gostaria de saber muito a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? A gente volta um pouco mais tarde, ainda tem live no canal do Nicola nessa quinta-feira. Tchau!